Iniciando a gravação. Boa noite, queridos e queridas do meu Brasil e do mundo! Boa noite. Tcharam! Olha! Como eu falei, Como você é temos cenário colorida. novo! Bem Meus colorido. parabéns. Ó, o que é isso? Essa Se aqui é você para me ser uma falar que parada... isso é um quebra-cabeça... Não, né? Não chega a isso, né? Isso aqui, na Olha. verdade, é a margem do rio Kyoto. Isso tem uma Hum, história muito legal por trás dessa imagem, né? Que a gente estava buscando uma imagem de bambu e buscando várias imagens, veio essa. Por quê? Ninguém sabe. Nós batemos olho essa imagem, ela é linda porque ela é bem colorida. Eu adoro muita coisa colorida, né? Como dá para ver pela minha roupa. Aí o Jorge gosta de preto e branco. Como isso dá certo? Ninguém sabe. Aí eu cheguei, olhei e falei assim: nossa, a imagem bonita. A imagem é bonita. Bonita mesmo, gostei. Eu falei: então é essa? Tá essa. Ele foi e resolveu botar esse adesivo aqui. Tá relembrando os velhos tempos ficou de adesivador. maneiro, hein? Ficou maneiro. Mas para 2023 ainda vai vir outros cenários. Essa aqui é a sala que a gente conseguiu dar uma repaginada aqui no Natal, que foi uma loucura na semana passada. Mas aqui estamos registrando nosso último encontro sobre o livro. Tá aí, meu querido? Está mesmo. Hábitos atômicos. Hábitos atômicos. Nosso último encontrinho sobre hábitos atômicos. Boa noite, meu querido sócio Rangel. Boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, esse final de ano foi corrido pra caramba e eu espero que vocês que têm assistido aí os encontros tenham gostado. E o ano que vem vai chegar e o clube vai continuar para a nossa alegria, como é o meme, né? Porque independente se você consegue participar lendo ou não, acredite, essa conversa, essa reunião aqui enriquece o nosso conhecimento de forma que nem o livro consegue. O Thiago Nigro fala num dos livros dele e em vídeos, porque ele leu de outro lugar, com certeza, mas que diz que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, não existe uma pessoa que sabe tudo e nenhuma que não sabe nada. Todo mundo sabe alguma coisa. E quando a gente se reúne assim para debater e conversar, com certeza a gente aprende mais quando a gente sai do que quando a gente entrou. E se você está assistindo e participando com a gente aí, muito obrigado pela sua companhia. Isso aí. Vamos continuar nossos encontrinhos em 2023, né? Inclusive, a gente vai usar o encontro hoje para a gente poder finalizar o livro Hábitos Atômicos. Era para a gente ter usado na semana passada, mas semana passada foi uma loucura de Natal, que eu resolvi fazer o Natal na minha casa e não tinha nem condição psicossomática, não tinha nem a alma poderia estar aqui na semana passada, né? E aí a gente vai usar hoje para poder finalizar o livro e a gente também vai ouvir aí as sugestões do pessoal que já está no grupo. Se você não está no grupo, entra aqui no grupo que está na descrição do vídeo, se você está vendo esse vídeo depois, ou coloca aqui nos comentários uma sugestão de leitura aí para 2023, que a gente já tem um livro para janeiro, que a gente vai apresentar no final do encontro, mas a gente está com a disponibilidade para poder ouvir sugestões, porque a agenda está livre ainda para alguns outros meses, entendeu? Então, deixe sugestão aqui hoje, né? E o livro, o Hábitos Atômicos, a gente vai ficar hoje com a parte da conclusão de táticas avançadas, né? Primeiro vem a parte, depois da quarta lei que ele coloca, ele fala sobre táticas avançadas, algumas outras coisas e outras facetas que você pode utilizar para poder, né, desenvolver um hábito. E aí, o que te chamou a atenção, Rangel? Você pode falar dessa parte? O desenvolvimento desse livro todo, ele é sensacional. Desde a primeira vez que eu li, eu gostei muito, tanto que a gente conseguiu trazer ele aí para o clube, mas ele começa simples, coisa boba, só que quando a gente fala de tática avançada, ele literalmente entra fundo nesse assunto, porque ele pega atletas, pessoas de alto nível, e ele consegue destrinchar ali o que essas pessoas fizeram para que aquelas celebridades hoje em dia tivessem chegado onde chegaram. E uma coisa que ele fala que me impactou muito se você pegar a vida de um atleta e
assistir a vida dele do início até o fim, de tudo que ele fez para ser quem ele foi, ia ser chato. Por que ele fala que ia ser chato? Porque ele fala que a única coisa que fez com que aquela pessoa tivesse um alto nível, fosse um atleta de alto nível, foi a repetição daquela mesma coisa sempre. O cara é nadador. O que ele faz? Nada. Quando? Todo dia, 8 horas por dia. Alguns até 12. O cara que é fisiculturista, o que ele faz? Ele malha. Quando? Enquanto ele está respirando. O cara vai comer, ele come pensando na malhação. Ele vai dormir, ele dorme aquelas horas específicas pensando na malhação. Então, a vida de um atleta de alto nível, se ela fosse assistida, ela ia ser chata, ia ser monótona, ia ser repetição. E quando a gente chega ali nesse capítulo que fala sobre táticas avançadas, uma parte que me chamou muita atenção foi que você, para criar um hábito, você precisa fazer com que aquele hábito seja prazeroso e que ele se encaixe com o que você quer, que você gosta. Só que, além disso, não é só você falar assim, eu quero ser um nadador. Se você não tiver o físico, o biotipo, o DNA de um nadador, você até pode ser um nadador, mas você não vai ser o melhor nadador. E para quem é competitivo, isso dificulta, porque você não vai conseguir ter prazer com aquilo. Uma parte desse trecho que eu separei aqui, que eu gostei muito, eu coloquei assim, hábitos não têm a ver com desejo ou necessidade, e sim biologia. Não significa que você não poderá alcançar seus objetivos, e sim que você precisa descobrir o melhor jeito para alcançá-lo. Ou seja, no livro o autor faz uma comparação entre um corredor, um maratonista e um nadador. E o engraçado é que ele fala que as duas pessoas que ele compara usam o mesmo número de calça. Ou seja, as pernas deles são do mesmo tamanho, tanto do nadador quanto do corredor. Só que o que muda é o tamanho do dorso. E eles têm alturas diferentes também, né? O nadador tem quase 2 metros e o corredor tem 1,70 m, né? Ele fala que o dorso do nadador é muito maior. E com isso ele consegue puxar mais água. E isso ganhar mais velocidade. Já do corredor é menor. Só que se trocar eles de esporte, por mais que eles tenham o mesmo tamanho de perna, não vai funcionar. Porque o corredor que tem o dorso menor não vai conseguir puxar tanta água e o corredor que tem o dorso maior vai perder velocidade na corrida. Olha que loucura. Então, isso me acendeu uma luz, porque não é porque eu gosto de correr 5 horas da manhã que isso vai funcionar para todo mundo. Não é porque eu gosto de ler todo dia de manhã que isso vai funcionar para todo mundo. E por isso que eu coloquei aqui nesse meu resuminho desse capítulo, que isso é biologia, não é só hábitos. Não é você, eu quero fazer isso, então eu vou fazer isso. Você pode alcançar um objetivo usando estratégias corretas para você. Da mesma forma que o treinador, quando viu o nadador desde pequeno, ele falou, olha, eu acho que esse cara pode ser um bom nadador um dia. E não foi só porque ele nadava bem, foi a altura, foi o tamanho, foi o porte físico, foi literalmente a biologia dele. Então, quando você definir de fato o que você quer fazer, por qualquer hábito que seja, você precisa trazer para si a estratégia para alcançar ela. O livro ele é composto por diversos aspectos que abrem a nossa visão para a gente conseguir identificar de fato um hábito. E esse hábito sendo identificado, a gente pode nomear ele para saber se ele é um hábito bom ou um hábito ruim. O livro nos explica o que fazer para que os hábitos bons continuem e que os hábitos ruins cessem, seja incentivando ou desincentivando ele, seja facilitando ou dificultando,
O livro é rico nesse assunto, ele trata muito bem desse assunto. Mas quando chega na parte de táticas avançadas, é como se você estivesse na pré-escola, foi para a escola, faculdade, pós-graduação, sabe? Você começa a se aprofundar muito no que é um hábito. E esse trecho me abriu muito os olhos e foi essa parte que eu mais me identifiquei. Eu coloquei assim aqui no finalzinho, a água quente, ela amacia uma batata, mas a mesma água quente pode endurecer um ovo. Ou seja, eu posso falar para você assim, olha, eu acordo 5 da manhã para correr e antes de ir trabalhar eu faço meu café e leio meu livro. Essa é a minha água quente e ela me amolece. Se você usar a mesma água quente para você, talvez não vai funcionar do jeito que você está esperando. Então, você ter táticas avançadas, você ter estratégia para fazer o que você quer do seu jeito, minha gente, isso aí é o que vai virar o jogo. É isso que vai fazer a diferença. Não é só, igual eu coloquei lá no livro, lá no grupo, não é só você fazer o que todo mundo está fazendo. Você tem que fazer o que você gosta. Eu, quando li essa parte de táticas avançadas, eu confesso para você que ela me bateu não só a respeito de você usar isso para hábitos, né? Não só para hábitos assim, que eu quero dizer de você tentar implementar uma rotina na sua vida. Isso me bateu principalmente para você poder tentar implementar em todas as áreas da sua vida, né? E hoje eu tenho utilizado muito material e tenho me voltado muito para a minha área profissional. E eu consegui identificar ontem na fala de uma pessoa que eu hoje acompanho o conteúdo, tenho gostado e tudo mais, que ele fala muito sobre como você ser autêntico. E nessa parte de táticas avançadas, ele fala sobre a autenticidade, né? De outra forma. E eu consegui reconhecer ele trazendo uma tática desse livro para a área de comunicação, para você poder fazer marketing digital. Então, para você ver como que a pessoa, quando ela sabe, né, ela lê aquilo ali e ela sabe implementar, como ela pode fazer aquilo ali converter a favor dela, né? E acho que tática avançada também é isso. Ele, por exemplo, utiliza na comunicação e tudo é comunicação. Então, eu acho assim que é formidável. Você pode utilizar para várias áreas da sua vida, não só área que muitas vezes a gente quer desenvolver uma área afetiva, às vezes a gente quer desenvolver um hábito de bons hábitos que a gente acha que vai levar a gente a algum lugar muito maior, mas às vezes acha que não vai conseguir ajudar numa profissão, porque você tem uma profissão diferente ou não, mas isso pode ser usado em tudo, né? E uma das coisas que ele fala, duas coisas me chamaram a atenção. Uma que ele fala sobre talento. E quando eu li sobre essa parte, tem uma pessoa, né, que o Rangel já citou muito aqui, que eu, assim, já acompanhei muito mais afinco, mas gosto do trabalho dele, que é o Joel J, que ele fala muito sobre talento, sobre alta performance, né? E essa parte do livro também, em Táticas Avançadas, ele fala sobre como você descobre o seu talento, né? E como você usar o seu talento a seu favor. Uma das coisas que ele fala foi o que o próprio Rangel falou aqui agora, é você utilizar as suas características físicas, usar os seus genes a seu favor. Utilize isso a seu favor, né? E como você vai conseguir identificar? Porque muitas vezes eu, por exemplo, já me vi em diversas vezes falando assim, cara, eu não tenho nada que me mostre especificamente que eu tenho um talento para poder fazer, né? Tipo, a desenhar, que a gente acha que está sempre na nossa cara, né? E aí ele fala duas coisas que eu gostei aqui, que é assim, o que é divertido para mim, mas representa trabalho para os outros. O maior sinal de que você é talhado para uma tarefa não é se a ama, mas se é capaz de lidar com a dor da tarefa com mais facilidade do que a maioria das pessoas. Quando você se diverte enquanto outras pessoas estão reclamando. O trabalho que o machuca menos do que aos outros é o melhor para você. E ali você já pode começar a identificar um talento nesse local, né? Olha dentro de si e pergunte: o que é natural para mim? Quando me sinto vivo? Quando me senti como meu verdadeiro eu?
sem qualquer julgamento interno ou preocupação em agradar aos outros, sem dúvidas ou autocrítica, apenas sentimentos de engajamento e prazer. Sempre que se sentir autêntico e genuíno, você está indo na direção certa. E quando eu li esse trecho, eu acompanho uma pessoa que se chama, um psicólogo, né, chamado Marco Strider, que é quem fala sobre comunicação. E ele fala que para você ser um bom comunicador, você tem que se conhecer. E nessa parte aqui, eu estou lendo um livro sobre hábitos me falando sobre autoconhecimento. Você quer fazer uma diferença, você quer que alguma coisa vire uma rotina na sua vida, um hábito, você precisa se conhecer. E você precisa se conhecer a ponto de entender o que vai ser recompensa para você, a ponto de entender como você vai conseguir fazer com que aquela atividade passe pelas 4 leis, fique clara, se torne fácil, se torne atraente e satisfatório para você poder tornar aquilo ali um hábito. Então, é preciso autoconhecimento. Então, quando eu li esse texto, eu falei assim, nossa, aqui ele está falando sobre autoconhecimento, e ontem ele estava falando sobre isso numa live dele, e eu falei assim, tá aí, casando. Como o próprio Rangel estava falando aqui, eu estava no off ainda, né? Eu não sei se era aqui agora, mas era... O Thiago Lingo já falou que com certeza ele leu em algum lugar. E com certeza todas essas pessoas que a gente acompanha, elas têm esse hábito de leitura, né? Por isso que a gente iniciou também esse grupo, iniciou o Clube dos Readers, porque a gente sabe que se a gente quiser chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que passar por isso, porque isso faz parte da nossa identidade, a identidade que a gente está tomando agora, né? Então, a gente consegue enxergar hoje falas deles de diversos livros que a gente está passando por aqui. E olha que a gente vai fazer 6 meses de grupo agora, né? Imagina daqui a mais um ano, que agora a gente vai iniciar 2023, o quanto que a gente não vai estar conseguindo chegar na mesma frequência que essas pessoas. Isso passa por a gente ter começado uma rotina simples de implementar encontros semanais aqui, por exemplo, como o hábito do livro, né? E isso passou o quê? Por um momento em que a gente chegou, sentou, isso individualmente, falando, né, sobre mim, falando sobre o Rangel, e depois as outras pessoas começaram a falar assim, gostei da ideia. E com isso, quando foram fazendo a leitura, ou mesmo quem não conseguiu fazer a leitura, foi acompanhando aqui as nossas reuniões, começou a parar para pensar assim, cara, tá aí, tá abrindo minha mente. E aí começa um processo de você implementar uma nova rotina, implementar uma nova... Bati no fio aqui de novo, tá me ouvindo? Agora sim. De você implementar um hábito na sua vida baseado quê? Em só você ter iniciado um contato. Então, eu acho que esse trecho me chamou muita atenção porque, assim, por 2 motivos. O autoconhecimento, ele vai te ajudar a você implementar um hábito na sua vida, e isso vai funcionar como uma tática avançada, né? E também você vai te ajudar a você ser autêntico, e isso vai fazer com que você realce em cima de outras pessoas. Às vezes você quer um destaque, tem muita gente que não tô satisfeito com a minha profissão, levando para o lado profissional. Por quê? Porque você já não consegue ser você. Você entrou num automático que você não sabe como sair. E aí? Você não está conseguindo mais ser autêntico. E esse trecho fala isso, cara. Volta, vai fazer o que você gosta. E toda vez que eu penso assim, caraca, como manter, sabe, essa chama acesa, eu vou lá e volto. Tipo assim, cara, o que me dá afinco para poder chegar e para poder fazer? Eu hoje estava lá, tive um compromisso, né? E eu cheguei, eles continuaram, eu falei assim, gente, eu tenho que voltar porque eu tenho meu compromisso semanal. E aqui agora já todo mundo na família sabe que terça-feira, chega às 5 horas da tarde, eu estou começando a parar para poder chegar perto de casa, para poder botar as coisas, entendeu? Porque já virou, aqui já virou tipo assim, é sagrado, né? Então começou com uma pequena, começou lá atrás, com pequenas coisinhas, e agora está virando uma obra que todo mundo já entendeu. Lá no meu trabalho também. O meu patrão ontem falou assim, olha, amanhã, às 7 horas, eu passo aí na tua casa para te pegar. Vê que dorme cedo, tá? Que esse negócio de grupo do livro aí... Ou seja, eu sabia que ia ter na terça, sabe? É muito engraçado isso.
Teve um outro dia que a gente foi trabalhar em outra cidade também. Aí a gente teve que dividir um quarto de hotel, eu e um outro colega do trabalho. Aí ele falou assim, pô, ainda bem que hoje não é terça, né? Senão tu ia dormir tarde. E, tipo, eu ia atrapalhar ele, porque eu fico conversando com vocês. Mas é legal isso. O pessoal à nossa volta já entendeu que o propósito é sério, sabe? E teve uma outra coisa também que me chamou muita atenção e que eu acho que tipo assim, que me falou assim, cara, fala. A gente já falou isso em outras oportunidades, em outros livros, que esse autoconhecimento também passa por um momento de autorresponsabilidade, porque ele fala, cara, ele já falou isso nesse livro, a responsabilidade de você tornar um hábito satisfatório para você, claro, atraente, fácil, satisfatório, é sua. E esse trecho aqui, lendo um pouco, quando ele fala assim, o que você fala sobre autenticidade, também me remeteu um pouco isso. Cara, beleza. Você foca no seu ponto forte, que é o outro trecho que eu separei aqui, que também fala mais à frente nesse mesmo Táticas Avançadas. Esse Táticas Avançadas é um condensado, mas cheio de gold, como a gente fala, né? Cheio de ouro. Ele fala também uma parte que ele fala assim: escolha um jogo que favoreça seus pontos fortes. Se não conseguir encontrar um que lhe favoreça, crie. Então, assim, às vezes a gente se acha não talentoso, porque a gente não sabe desenhar, porque a gente não sabe tocar algum instrumento, não ser nada assim específico. Mas, cara, com certeza tem alguma coisa em que você é bom, em que você faz com naturalidade, faz com facilidade, você facilita para as outras pessoas não terem a mesma trabalheira que você. Então, usa isso a seu favor. Se você não tem, então a gente tem que ser sagaz para poder aprender a modificar as regras daquele jogo. Porque a gente tem que aprender a criar um jogador. Ele fala sobre um jogador de xadrez. O jogador de xadrez, ele faz isso, ele consegue identificar quem é jogador, quem é gamer. Eu acho que tem essa facilidade. Eu, como não sou, eu não tenho esse tipo de facilidade. Mas quem é gamer, e eu convivo com um, eu sei que ele consegue prever vários cenários, e às vezes eu falo, como é que a mente desse garoto foi tão longe assim? Porque tem essa facilidade. O jogo, se você souber utilizar, né, ele tem essa facilidade, ele tem essa imagem criativa que ele aguça dentro da pessoa, né? Isso para mim eu não tenho muito não, em mim é meio caótico, sabe? Talvez seja porque eu jogue menos, muito menos, né? Mas aí eu vou para outras coisas, né? Então o que eu faço? Vou compensar isso lendo, que é uma coisa que eu gosto. Ele já não gosta de fazer isso. Então assim, E isso desenvolve em você outras áreas que no gamer não desenvolve. exato. Então a gente vai fazendo um contraponto, né? Então, assim, se aquele cenário não está favorável para você, mas você consegue ver que se você modificar, algumas regras estão muito engessadas. Cara, está muito engessado isso aqui. A gente consegue fazer de uma forma diferente, então beleza, cria. É o famoso que mudar as regras, eu entendi como cria as oportunidades. Não adianta só ficar esperando assim bater a oportunidade em cima de você. Cara, tá aí, tá dentro, tá na sua cara, beleza. Então vai lá, modifica e vai lá e cria a sua oportunidade para você poder criar a sua realidade. E eu achei isso fantástico, porque assim, a gente fica sempre menosprezando, né? O que a gente pode fazer, fica se perguntando assim, eu não tenho talento para nada, eu não faço nada. Eu era uma pessoa que eu falava assim, Jesus, às vezes eu fico assim, gente, o que eu sei fazer? Não sei isso, não sei aquilo, não tenho habilidade manual, entendeu? Isso aqui atrás, eu tinha que cortar. Ele falou assim: você me ajuda cortando isso aqui. Eu falei: vai ficar torto. Eu falei: não tenho habilidade. Não, eu no prézinho eu reprovei, ainda brinquei assim, né? Aí eu falei assim: mas só seguir a linha do negócio, né? Ele falou assim: tipo assim, se você conseguir seguir a linha e ficar torto, você tem problemas, né? Mas eu consegui, né? Depois ele foi lá, foi coisando, entendeu? Mas assim, era uma coisa que eu falei assim, gente, eu não tenho talento. Aí eu falo assim, não, peraí, o meu talento ele só não é assim, pá, como eu gostaria. Mas eu consigo, tenho outras habilidades. Eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma pessoa que consigo passar, sabe? Aí você vai começando a ver o seu. Você tem que começar a se voltar para você. Tipo, o que você pode usar isso a seu favor? Como você pode usar?
Então você pega e utiliza. Tá faltando isso. Às vezes a gente não se volta, a gente só se volta para frente, só se volta para o externo, só se volta assim, eu só posso fazer daquele jeito. Pô, só vou conseguir ler se eu ler de manhã, como o Rangel faz, se eu ler de manhã cedo, como a Jennifer faz, se eu pegar o livro físico para ler. Isso, outra coisa. O Clube do Livro, ele conseguiu fazer duas coisas, né? Que eu achava que eu só lia livro físico, não conseguia ler pelo celular, né? Eu chegava, às vezes não verbalizava. Depois que eu aprendi que era pra gente não verbalizar, a gente não verbalizava, né? Eu não verbalizava, mas eu não lia por computador, nem por celular, falava assim, isso não presta. Não consigo fazer isso. O negócio é o livro que eu tenho que sentir o cheiro do livro. Oh, meu Deus, que coisa de velho. Aí tem que sentir o cheiro. E audiolivro. Eu falei assim, gente, que bizarro. Como alguém tem a oportunidade de ler o livro, que é uma parada muito mais legal, é ficar ouvindo. É vida. Entendeu? Se eu não tivesse a oportunidade de ter os PDFs para poder ler aqui, ler aonde desce, e o audiolivro, que é o que me salva, quando na semana não deu, as últimas 2 semanas, foi muito corrido, não deu para poder pegar para ler. Então, o audiolivro foi o que chegou e me salvou. E aí, o que eu fiz? Eu consegui, mesmo lendo, consigo me concentrar. E aí, o que você vai conseguindo? Desenvolvendo habilidades, vai desenvolvendo outros talentos para poder fazer aquela mesma atividade. E não consigo perder a consistência. Então, aí é que você vai se permitindo, né, refinar o seu hábito daquela forma. Isso vale muito a pena. Então, tipo assim, sempre usando os recursos, as oportunidades a meu favor. Um pouco disso que você está falando sobre a gente não conseguir identificar na gente as nossas habilidades, é um pouco sobre a gente se comparar com outras pessoas. Por exemplo, do exemplo que você deu sobre ler de manhã. Eu não consigo ler de manhã, isso não é para mim. Por quê? Tá se comparando com alguém que lê de manhã, sabe? Se você parar e se comparar com você mesmo, vocês vão acabar percebendo que vocês são excelentes no que vocês são e é só explorar isso. É como eu disse anteriormente, a vida de um atleta, se ela for assistida, ela vai ser chata. Mas por quê? O cara é bom em pegar peso. Rapaz, esse cara vai pegar peso a vida inteira. A vida inteira. Por isso que ele foi campeão, sabe? Não, eu sei andar de bicicleta. Se você pegar o cara e botar ele para andar de bicicleta a vida inteira, ele vai ser o melhor ciclista que você já viu. Eu tava assistindo um documentário na Netflix que fala sobre o cérebro humano. E, gente, é bizarro como que você pega o cérebro de uma criança que ela só tem a visão, a audição e o olfato para receber informação. Gente, se você pegar essa criança e colocar ela em um lugar completamente diferente do que ela era para ser criada, ela vai se adaptar daquele jeito. Vocês já viram aquele desenho animado Mowgli, não sei, que é o menininho que é criado por lobo? Menino É lobo. literalmente isso. É literalmente isso. Aquela criança, ela vai andar igual lobo, ela vai ruivar, o cérebro dela se desenvolve daquele jeito. Tarzan também é outro exemplo, né? Tanto que o livro ele explica sobre um pai, um cara, né? Ele queria provar, entre aspas, cientificamente, que era possível criar um gênio. Só que sozinho ia ser difícil. Então ele encontrou uma mulher, propôs para ela fazer com que os filhos deles fossem gênios, explicou para ela toda a proposta, ela topou. Esses malucos casaram, tiveram filho e, gente, fizeram exatamente isso. Pegaram as crianças, colocaram elas em um lugar específico para aquilo. E a Menino. criança, a menininha, ela acordava jogando xadrez, comia jogando xadrez, lia livro, via documentário, assistia jogos, participava de campeonato. Resumo da ópera. Foi a primeira menina, mulher, a ganhar um campeonato de xadrez, bateu recorde de um monte de coisas. Só que, por exemplo, você entrava na casa deles, já tinha um quadro ali, ó, de um campeão de xadrez.
Aí eu lembro que teve uma passagem no livro que fala que teve uma vez que o pai chegou no banheiro, tava a criança lá sentada no chão do banheiro jogando xadrez. Aí ele fala para ela, de madrugada, ele fala para ela, minha filha, deixa as peças em paz. Aí ela fala para ele, não, pai, é as peças que não me deixam em paz. Mas por quê? O ambiente que elas viviam era propício para que elas se tornassem quem elas foram. Aí tá, vamos assistir a vida dessas crianças. Chata. Todo dia na miséria ali das pecinhas, todo dia, respirando aquilo, vivendo aquilo. Em contrapartida, quebraram recordes, estão escritas na história, sabe? Então, um pouco do que o livro traz e que eu entendi é que você tem hábitos. Todos temos. Nós somos compostos por hábitos. Agora, tem hábitos que a gente gosta, hábitos que não. Tem coisas que a gente pode estimular e começar a fazer, e em contrapartida, tem coisas que a gente tenta não fazer ou ignora quando faz, não dá prazer para aquilo que a gente não quer. Só que ainda tem o mais fundo, tem um negócio que é mais sério, que isso é para esportista, para atleta, para quem quer ter uma alta performance no teu trabalho. Ah, eu sou professora, mas você quer ser professora daquelas que a criança vai lembrar pro resto da vida, ou só uma que passou e ela não vai nem lembrar seu nome, sabe? É isso. O que eu preciso fazer e repetidas vezes, não é uma ou duas. Gente, o hábito é isso, é você conseguir fazer aquilo muitas vezes. E acredite, quanto mais de uma coisa você praticar, mais expert você vai ficar naquilo. Começa a contar uma mentira. Pega gosto por isso. Vai mentindo. Vai chegar uma hora que você vai virar um estelionatário. Tu vai mentir tão bem, mas tão bem, que qualquer coisa que você falar, o povo acredita. Mas por quê? Fez de forma repetitiva. E é assim que se cria um hábito. Ah, Rangel, eu quero criar o hábito de, de comer melhor, de comer coisas saudáveis. O hábito vai começar desde lá de trás, quando você vai no mercado. Entendem que é pouquinho, é pequeno. Só que repetidas vezes vai chegar uma hora que você já vai. As pessoas vão estranhar quando olhar para tua geladeira. Cara, que monte de potinho é esse? Com legumes? Ah, não, isso aqui é minha comida. Aí você pega um potinho assim, bota, esquenta. Mas, de tanto fazer, você vai transformar a sua vida com aquilo. Então, para mim, o segredo desse livro é simples. Primeiro de tudo, igual a gente viu no poder da autorresponsabilidade, você tem que definir uma meta, tem que definir o que você quer para sua vida. Depois disso, é só fazer aquilo ali de forma repetitiva. Sei lá, parece demagogia da minha parte falar que é fácil. Parece. Mas é porque é. É porque é. A teoria é bem fácil. É claro, só que aí o livro fala que você precisa fazer que o hábito seja fácil. Então, já começa por aí. Você quer começar a acordar às 5 da manhã e tá indo dormir 2 da manhã? Esquece, meu amigo. Isso não vai funcionar. Você tem que dormir 10 da noite para acordar às 5. Então, é tornar o hábito fácil. Eu quero começar a caminhar de manhã. Gente, já deixa a roupinha preparada, vai dormir num horário legal, deixa uma garrafinha de água já separada para quando tu vestir a roupinha já pegar na água e andar, sabe? Escolha fazer isso no verão. Vai fazer no inverno com o frio desgramado para tu acordar. Você não vai fazer. Então aí que tá. Fiz a estratégia, tem que tornar fácil aquilo que tu quer fazer. Senão não funciona. Uma outra coisa que esse livro também me chamou bastante atenção e que ele martela, né? Que é uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas saibam, mas elas ignoram. Que a proposta é uma sequência de pequenas ações, de microações com constância, vão te levar a fazer aquela ação boa, em seu benefício de preferência, né? Se você quiser implementar um hábito bom. E você vai colher o que você está plantando. É porque ele também vem com a proposta de fazer você entender que você não precisa
fazer aquela trincheira vamos supor, você quer plantar mandioca, você vai fazer aquela trincheira de várias raízes de mandioca e botar. Não, você pode botar uma e todo dia ir regando um pouquinho lá. Uma. Só que você precisa ter paciência e constância para poder cuidar daquele hábito, já que você está disposto a ter uma mandioca, por exemplo, lá no final. E não tem personagem que mostre melhor essa informação, de que uma sequência de pequenos hábitos ou de hábitos constantes bons vão te levar, né, isso uma constância, vão te levar aonde você quer chegar, você vai colher o que você vai plantar como um atleta. Um atleta é um exemplo prático de todo dia ele vai chegar, ele vai ter uma rotina, né, que a rotina dele nada mais é do que um hábito, o que vai se tornar, e ele vai conseguir colher o que ele planta, ele vai conseguir desenvolver o que ele precisa desenvolver. Se ele for uma pessoa que faz aquilo ali com mais afinco, se dedica mais, coloca mais energia, as chances dele ser um atleta de alta performance que vai ter várias premiações é muito maior. E isso o livro coloca, né, um pouco sobre. E aí, entrando nesse assunto, por que eu coloquei esse assunto? Porque aí entra para a segunda parte desse mesmo capítulo, né? Que o Rangel colocou aqui. Quando você vai ver a rotina de um atleta, a rotina de um atleta é monótona, né? E qual é o nosso grande problema? A gente quer iniciar uma coisa, a gente vai iniciar um hábito, a gente começa, beleza. Aí vai ter aquele dia que tu não tá animado. Aí o que você vai fazer? Eu não tô animado para fazer, hoje eu não vou fazer. Aí você já começa a quebrar a constância. Aí depois você vai e faz de novo. Aí depois mais um dia que você não tá animado para fazer. E aí você vai lá e não faz. Essas sequências de você ir quebrando, né? De você ir não fazendo, é o que acaba não tornando a sua rotina um hábito, não tornando aquela nova atividade um hábito. Que é um pouco do que fala esse outro trecho que eu separei, que é aqui, ó. Posso garantir que se conseguir começar um hábito e continuar o colocando em prática, haverá dias que terá vontade de desistir. Quando inicia um negócio, haverá dias em que você não vai querer ir até lá. Ao frequentar a academia, haverá séries que você não vai querer fazer. Quando chegar a hora de escrever, haverá dias em que você não vai querer digitar. Mas insistir quando é irritante, doloroso ou desgastante é o que faz a diferença entre um profissional e um amador. E aí ele fala uma frase que, cara, é o que me deu um tapa de luva, que é: a única maneira de se tornar excelente é ser infinitamente fascinado por fazer a mesma coisa repetidas vezes, mesmo você não querendo. Mesmo você não estando com vontade. Você tem que se apaixonar pelo tédio. Caraca, quando eu li isso, eu falei assim, é isso que falta para minha pessoa. Isso é o que falta para a gente poder conseguir implementar. A gente não consegue tornar um hábito fácil, a gente já começa esse bloqueio porque a gente sabe que vai ser tedioso. Só que se a gente não se apaixonar pelo tédio, se a gente não entender e enraizar que, cara, vão ter dias que vão ser tediosos. Aqui, a gente já falou que muitos autores já colocam, se apaixonem pelo processo. E se apaixonar pelo processo é se apaixonar pelo tédio. Pronto, é quando eu li isso hoje, eu falei assim, tá faltando isso. Esse grupo aqui mesmo faz jus a isso, porque tem semana, gente, que é puxado pra caramba. A gente não dá vontade de fazer, não dá. Mas, cara, não tem como. Teve até uma vez que eu brinquei com a Jennifer, ela falou assim, se um dia faltar um dos dois, aí eu falei pra ela, não, só vai parar o grupo quando os dois morrer. Se um tiver vivo ainda vai ter grupo. Por quê? Tem aquilo de estar sempre fazendo, é um propósito, a gente assinou que toda terça tem, mas em contrapartida, a gente entendeu que o ato de fazer, ele é mais importante ainda.
mesmo sem vontade, mesmo desanimado, mesmo triste, mesmo seja o que for. Eu acredito que é como se fosse um relacionamento. Às vezes tem lá as brigas, a discussão, mas não vai separar porque não vai, sabe? E é isso que define. Quanto mais tempo, quanto mais repetitivo for esse pensamento de não pode acabar, não tem como, não pode ir para trás, mais para frente vai. Eu lembro que eu jogava um joguinho de futebol que eu era treinador e eu era o dono do time e eu pagava o treinador. Aí tinha 3 tipos de treinador. Um que a filosofia dele era chuta. Sempre que alguém pegava na bola, ele fala chuta, chuta, chuta. Ou seja, de tanto chutar, uma hora alguém acerta o gol, sabe? Aí tinha o outro que já era mais estratégico e tinha o outro que eu nem li porque era pago, aí tinha que gastar dinheiro, deixei pra lá. Só que, tipo, essa questão de você já definiu o que você quer e tudo que for contrário àquilo você já rejeita, gente, isso já é um passo gigantesco para o sucesso. Vamos fazer o grupo? Vamos. Deixar de fazer o grupo um dia. Gente, é um caso muito, muito, muito específico. Muito. Eu mesmo na semana passada não consegui fazer porque eu ia demorar mais de 1 hora para chegar em casa. Aí, sem cogitação. Mas agora, poxa, eu vou me atrasar 10 minutos. Ou, pô, hoje eu tô desanimado, hoje eu tô triste. Esquece isso aí. Isso nunca vai ser maior do que o propósito de estar aqui às terça-feiras, sabe? E já É um teve de hábito que a gente. inúmeros dias que Poxa a gente vida. estava desanimado, que a leitura não foi a melhor, porque tem isso também, né? Tanto eu quanto o Rangel, a gente está sempre buscando a nossa melhor versão aqui. Acho que a gente busca na nossa mente. Acho que se fosse treinado esse encontro, talvez não se fosse tão bom, né? Quanto é em alguns Exato. momentos. Mas, assim, a gente está sempre buscando, tipo assim, tá o melhor presente aqui, tá ler aquela frase de efeito. Eu, pelo menos, tipo assim, eu falo, cara, eu quero ler aquela frase de efeito para poder o pessoal fazer, entendeu? Mas, às vezes, não sai como esperado, às vezes não teve aquele insight, entendeu? Mas o que eu consigo extrair da leitura que eu faço da semana, aí eu pego, separo para poder trazer aqui. E às vezes não é, às vezes a gente não tá, tem outros problemas, tem o corre-corre do dia a dia, É a mas vida vivendo. a vida acontece, né? É como eu costumo falar. Só que, cara, é muito bom essa troca, porque é legal a gente ver como a outra pessoa está conseguindo ler o trecho. Eu, por exemplo, tô nessa outra pegada, às vezes eu consigo enxergar algumas coisas que provavelmente ninguém nunca tinha pensado, e aí trago aqui, aí às vezes eu me ouço falando, eu falo, nossa, eu tô parecendo louca falando isso, mas talvez em algum momento alguém veja isso de novo, faça sentido, não sei, mas aí eu falo assim, meu coração tá pedindo para falar, então vambora. E aí é a autenticidade falando, entendeu? Aí eu falo, não, pô, vou chegar, vou colocar, e é isso. E aí começou, e aí a gente vai colocando, né, para outras coisas. Mas o mais legal é que mesmo quando parece desgastante, quando a gente não está com vontade, a gente faz. Porque não é só questão de você separar um profissional do amador. Isso também, como eu tenho lido bastante sobre isso mostra sinal de maturidade. Quando você faz uma coisa que você não está menor, não tá nem um pouco afim de fazer, aí você vai lá e faz porque você é adulto, você precisa fazer, você está mostrando que você está maduro, que você tem maturidade, que entende que é o seu papel fazer aquilo. Você não é mais criança para poder fazer as coisas só do jeito que você quer, só na hora que você quiser, né? Então, isso, por isso talvez eu acho que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de implementar um hábito, e um bom hábito, porque elas ainda estão refém de crianças dentro delas, de tipo assim, não, eu tenho que fazer isso aqui. Eu, por exemplo, falei para minha mãe aqui, o pessoal quis botar para 5 pessoas 10 doces. Então, eu tô comendo doce desde o Natal para cá. Se eu não ficar diabética agora, eu não sei, eu não fico nunca mais. Eu falei, mãe, eu não aguento mais doce. A criança dentro de mim já falou, chega, a gente tá por aqui já, entendeu? Então, assim, mas se fosse em outros tempos, a criança ia falar assim, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. E aí vai chegar uma hora que você fica assim, nossa, e aí? A gente tem que pensar pelo outro lado.
Já não sou mais nenhuma garotinha. Compromete outras coisas de saúde. A gente vai se comprometer, a gente vai se alimentando mal. E aí entra outras consequências. A gente precisa ter esse olhar maduro para isso. E quando a gente pega, a gente se apaixona pelo tédio dentro de um hábito, a gente está sendo maduro o suficiente para aceitar todos os aspectos dele. E aí, quando a gente vai perceber, que eu acho que é bem legal, e ele também coloca isso no trecho, que ele, assim, ele nunca se arrependeu de ter ido para a academia quando ele não estava com vontade. Ele já não teve vontade, mas ele nunca se arrependeu de ter ido. E se você parar para pensar, muitas vezes quando você precisa fazer uma coisa e você não está afim de fazer, mas você vai lá e faz mesmo assim, você se sente agradecido porque você foi. Entendeu? Você não fica tipo assim, caraca, que merda que eu fiz mesmo ter vindo. Nunca acontece isso. Geralmente você agradece, você é grato porque você se disponibilizou a fazer aquilo. Então é uma coisa que a gente precisa ir colocando mais em prática mesmo. É que eu ia falar do grupo, mesmo às vezes desanimado, sem estar tão por dentro do assunto. Eu nunca me arrependi de ter participado, de ter feito, sabe? Não existe essa possibilidade. Fala, Eu Bia. acho que o que vocês estão falando está muito também atrelado ao pensamento do longo prazo, sabe? A maioria dos hábitos bons, a gente não vai ter, tem esse negócio do longo prazo. E quando é longo prazo, a gente não tem a recompensa na hora. A recompensa vem depois. Aí vem esse querer se apaixonar pelo tédio, né? Aqui, muitas vezes eu também não consegui ler, mas eu sabia que se eu não viesse para o grupo, eu ia perder mais ainda, entendeu? Então, toma aí, firme e forte. 2023 melhor. Uma parte legal também desse livro que eu tenho certeza que quem participa do grupo também sente isso. A premissa dele é hábitos minúsculos, atômicos, coisinhas mínimas. E que se você conseguir melhorar 1% ao mês, pronto, você já está fazendo o suficiente pelo que o livro fala. E, gente, o grupo, não estou puxando o saco. Eu sinto que pelo menos 1% eu melhorei. E que eu sinto que vocês também, pelo menos 1% melhorou, sabe? Seja com um pensamento novo, seja com uma visão nova, seja com um insight que a Jennifer trouxe e meu Deus, sabe? Tudo, tudo, tudo. Ah, você quer ver uma coisa assim que eu cresci mesmo e eu tinha muita dificuldade que eu achava assim, nossa, eu tenho umas oscilações muito grandes de humor. Não sei nem como é que o Jorge está aqui até hoje, mas enfim, dá certo. Aí eu chego e falava assim, caraca, eu tenho que melhorar isso, porque não é possível, não dá, vai ficar inviável, sabe? E aí, ao longo do tempo, eu aprendi a segurar, porque eu era aquele tipo de pessoa que as pessoas que já falava assim, eu sou verdadeira, então verdade eu falo na lata. Você nem me pediu para falar, eu saía falando. Aí eu fui entendendo por que eu tô falando isso. Aí hoje eu vejo algumas pessoas que falam assim, eu sou verdadeira, eu falo na lata. Aí eu falo assim, ótimo, você tá querendo falar porque você tá com vontade de falar. Mas ninguém nem pediu sua opinião. E eu aprendi a falar, e isso eu fui registrando também para outras pessoas. Quem eu fui moldando junto foi mudando minha mãe, que minha mãe fala assim, você fala muito isso, né? Porque a pessoa não pede, não pediu opinião, a gente não fala. Agora, pediu opinião, a gente chega, a gente fala, diferente. Então, eu comecei a modificar, e modificando algumas coisas, algumas formas de pensar, aos pouquinhos. Só que essas oscilações ainda me incomodavam, né? E aí, ao longo do tempo, parei de ficar descontando nas pessoas, né? O pobre do Jorge agradeceu, não descontava mais nele, né? Então, assim, aprendi. Só que mesmo assim, tinha dias que ficava assim, nossa senhora, nem eu estou aguentando a mim mesma. E com a Lida, sabe, desde que a gente iniciou o Clube dos Vidas, eu identifiquei que o meu crescimento emocional foi muito grande. A ponto de agora eu ter ido cuidar do meu pai, né? E uma das coisas que eu tinha mais oscilações emocionais era com ele. Meu relacionamento com ele é muito conturbado. Ele chegou a fazer as mesmas coisas que iniciavam, né? Indicavam gatilhos dentro de mim, que eu já falava assim: agora ferrou, agora a gente vai, ó. Tô lá para poder cuidar dele, vou botar o cara, entendeu? A ponto de bala, a gente vai. Eu vou passar mal aqui, entendeu? Mas a gente conversou numa boa, que talvez em outros momentos eu não conseguisse fazer isso.
porque isso foi graças a eu ter conseguido essa evolução emocional. Então, essa evolução emocional, se não fosse a leitura, provavelmente eu não conseguiria. Se não fosse, por exemplo, buscar ajuda profissional também, que eu fui começando a buscar ajuda profissional primeiro hoje na internet, agora em busca em 2023 para poder ir no presencial, que também eu aprendi isso, né? Eu era um tipo de pessoa que não vou pedir ajuda. Eu vou resolver minha parada sozinha. Até o ponto que eu falei assim, não, agora a gente precisa, porque não está resolvendo sozinha, né? E aí a gente vai tendo essa evolução. Cara, eu precisei ter paciência, né? E implementar um hábito simples de leitura. Como que um hábito teoricamente simples de uma coisa que está alcançável a todo mundo, porque quando a gente coloca os livros para poder disponibilizar, a gente coloca PDF, a gente coloca o audiobook que a gente acha lá, tudo para o pessoal poder acompanhar junto com a gente. A gente bota aqui o link das reuniões toda terça-feira. Mesmo quem não está lendo, vem aqui, pode acompanhar, pode trocar uma ideia, como a própria Bianca estava falando, né? Que às vezes não consegue ler, mas consegue acompanhar aqui a gente. E como que isso me fez modificar de agosto para cá, de um salto assim. Foram 5 anos em 5 meses, né? Então, assim, é possível, e você começando com pequenas coisas, às vezes, e vou te falar, não achei que eu fosse ter. Eu achei que eu fosse crescer em outras formas, por exemplo, no meu vocabulário. O vocabulário acho que não cresceu tanto, mas assim, mas Cresceu pra caramba. esse Só se salto assistiu os emocional... primeiros vídeos. Eu separei aqui os livros que a gente leu. Foi em agosto, O Poder da Autorresponsabilidade. Setembro, O Milagre da Manhã. Outubro, Mais Esperto que o Diabo. Novembro, O Homem Mais Rico da Babilônia. E dezembro, Hábitos Atômicos, correto? Isso, corretíssimo. Janeiro. Em janeiro já estamos aí. Tem mais alguma coisa da trecho da conclusão que te chamou a atenção, que você queira compartilhar aqui com a gente, Angel? Foi mais essa questão que eu abri agora há pouco sobre... desde lá do início, ele explica que são as pequenas coisas que vão fazer a mudança e, obviamente, que essas pequenas coisas elas precisam ser repetidas muitas vezes mesmo, até quando você não quiser, mas que mesmo de forma gradual você vai conseguir ver mudança. Tem a parte mais específica, que é quando ele fala sobre as leis, são coisas que vão acontecer independente do que você queira, e tem a parte das táticas, que são coisas mais fundas. Eu costumo falar que todo assunto ele tem seus níveis de profundidade. Tem a praia, que é só areia, que é só quem está vendo. E tem a beiradinha da praia, quem coloca o pé na água ali já começa a sentir um negócio diferente. Mas só realmente tem o conhecimento denso é quem mergulha, é quem vai no fundo, sabe? E se você começar a ler ou quiser discutir com a gente sobre o livro, eu recomendo fortemente que vocês se aprofundem no assunto. Existem aqui coisas que no livro não trouxe, mas que a gente trouxe aqui na conversa, que são as partes emocionais do assunto, as partes neurológicas de como o nosso cérebro funciona, gatilhos. A gente trouxe coisas aqui no grupo que não tem no livro. Então, se você que está assistindo aí se interessou para ler, entra no nosso grupo do WhatsApp e comenta com a gente que a gente quer participar da sua leitura. Tá aqui na descrição do vídeo. Perfeito. A conclusão para mim foi esse resumo todo que é essa obra. Desde a primeira vez que eu li, eu gostei muito. E eu recomendo que todo mundo leia. Eu também recomendo. Eu vou refazer a leitura dele. Não sei se por agora, acho que eu vou dar mais um tempinho. Vou fazer a leitura em off, porque eu acho que ele é um livro que, se eu puder, eu leio uma vez a cada 6 meses, para ver se eu consigo retirar alguma outra coisa de novo. Falar, bem, agora eu vou implementar melhor esse comportamento aqui, essa lei aqui, para as minhas coisas, para poder entrar.
Agora, nessa parte da conclusão, me chamou um trecho bem legal nele, que eu acho que tipo, bateu muito com... A gente está lendo ele agora. Eu achei interessante porque ele fala sobre uma revisão anual que ele faz e o relatório de integridade que ele faz justamente quando? Em dezembro. E agora estamos lendo o livro em dezembro, né? Então, o que ele fala? Todo mês de dezembro, eu faço uma revisão anual em que reflito sobre o ano anterior. Avalio meus hábitos para o ano contando quantos artigos publiquei, quanto de exercício pratiquei, quantos novos lugares visitei e muito mais. Então, reflito sobre o meu progresso ou a falta dele, respondendo a 3 perguntas. Primeira, o que correu bem este ano? Segundo, o que não correu tão bem? E terceiro, o que eu aprendi? Aí eu acho que o que eu gostei muito é porque ele faz essa revisão sempre em dezembro. Acho 2 coisas aqui importantes. Uma, é necessário a gente tirar esse período agora, mesmo para poder fazer essa revisão. E acho legal a gente também fazer essa revisão no nosso aniversário, porque o nosso ano pessoal é do nosso aniversário até o próximo aniversário. Então, acho legal a gente fazer essa revisão, porque tem gente que vai sentindo o peso da idade, né? Quando vai, à medida que vai ficando mais velha, aí vai ficando mais perto de completar mais um ano de idade, aí fica meio depressivo, fica assim, caraca, tô sentindo o peso da idade, né? Então, assim, fazer essa revisão perto de final de ano, já que tem muitas promessas que a gente faz agora, né? E no início do ano, e fazer também no seu ano pessoal. Acho bem bacana fazer. E importante que ele fala também um pouco antes, e ele dá exemplos de como foi feito com atletas, e que a gente tem que fazer aqui com a gente, é a gente ter uma frequência do que a gente está fazendo. Tipo, se a gente se colocou, eu vou fazer exercício físico, anotar, ter um diário ou um plano onde a gente consiga ver assim, caraca, ó, nessa semana aqui de janeiro todo eu fui tudo bonitinho, fevereiro teve carnaval, parei carnaval. E você conseguir avaliar e acompanhar o que você progrediu ou não. Porque se você não tiver onde consultar, se for só pela memória, gente, nossa memória é falha. Nossa memória vai sempre falar assim, não, você tá indo bem, ó. Tá indo bem pra caramba. E achei legal, e eu trouxe essas perguntas, porque assim, eu vou fazer essa reflexão agora. O que eu posso falar que correu muito bem esse ano foi isso que eu acabei de falar há pouco tempo. Foi a minha evolução emocional que eu tive, e o maior aprendizado foi por que raios eu não fiz esse clube do livro antes, entendeu? Que o clube do livro foi o maior acontecimento e melhor acontecimento desse ano de 2022 para mim. Se não fosse ele, talvez outras coisas da minha vida não tivessem movimentado, né? E aí fica também a reflexão para vocês, se vocês quiserem colocar alguma coisa do que correu bem, do que não correu bem no ano de vocês aí, se quiserem compartilhar. Eu acredito que para mim também o Clube do Livro foi, sem dúvida, o que a gente mais fez de certo esse ano. Rangel pode falar até sobre a viagem, né? Sobre a mudança, né, Rangel? Você mudou sua vida 180 graus. Não chegou a 360 porque você volta para o mesmo lugar, né? Então eu falo que é 180 porque virou o ângulo. Eu me mudei do Brasil e vim para Portugal, mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca criei expectativa para não me decepcionar. Então a minha vinda para cá foi praticamente quase fria e calculista, sabe? Eu já sabia o que me esperava, eu já sabia que ia ser difícil, que não ia ser fácil, já sabia que ia ficar longe da família, que eu ia ganhar pouco, que eu ia morar na casa dos outros, eu já sabia de tudo. Então não foi uma grande surpresa para mim, tanto porque eu sou muito pé no chão. Então, a questão de visitar lugares e pagar de bonito no Instagram, de foto, isso nunca me encheu os olhos. Mas a única coisa que me fascinava sair do Brasil era realmente aprender coisas novas. Tanto que aprender o espanhol que eu estou sendo obrigado a aprender agora, eu só estou sendo obrigado porque eu estou aqui. Se eu estivesse no Brasil, eu não ia ser obrigado. Cultura diferente que eu tô aprendendo, isso me fascina. O conhecimento que me atrai. Mas
o crescimento real só veio depois que a gente iniciou o Clube do Livro. Porque por mais que eu trabalhasse e voltasse para casa e tinha minhas experiências, isso não me fazia crescer de fato. Eu acho que eu nunca tirei férias em trabalho nenhum. Ou porque eu nunca completava um ano, eu sempre pedia demissão antes, ou porque eu sempre vendia minhas férias. Mas eu sempre gostei de aprender. E se eu tivesse num emprego onde eu estivesse aprendendo, aquilo já era quase que suficiente. Se eu não tivesse que comer, eu nem precisava de salário, sabe? Mas eu preciso comer. Então, quando se trata de agregar para a minha vida e de forma a, a, a conhecimento, isso para mim é o principal. Seja aprender uma língua nova, seja conhecer pessoas novas, seja o que for. Se você tiver, de fato, um caminho para seguir, você nunca vai estar perdido. Se eu sei que o que me fascina é o conhecimento, se eu for para onde alguém tem alguma coisa para me ensinar, pronto, já estou satisfeito. Eu gosto de sorvete. Se você sabe que para onde você vai tem uma sorveteria, você já vai feliz, sabe? Não, ó, a gente vai para outro lugar, mas no caminho tem uma sorveteria. Já está ótimo, já vamos, sabe? Então, se você souber o que você realmente quer, já é parte do processo. Então, esse ano, para mim, por mais que tenha sido essa mudança radical, entre aspas, o conhecimento que eu adquiri valeu a pena até agora. E pelo que eu tenho visto, tem muito mais conhecimento para chegar e é isso que eu espero para esse ano. Show. Não, temos que dar graças a Deus pelo esse clube mesmo, porque também, assim, sabe quando você faz aquelas metas, né, todo final de ano, é normal, mas as minhas só saíram do papel depois do clube também, através dos livros que a gente foi lendo aqui, mesmo ouvindo vocês, tudo só saiu do papel, se não tivesse sido, não teria saído metade do que saiu do papel. Mas é assim mesmo, é um influenciando o outro pro bem, graças a Deus. Só tem gente boa nesse grupo, então pode vir tranquilo, que é influência pro bem, o que a gente aprende aqui, que a gente discute. Um pessoal aí que lê romance, Não, eu me viro com o meu romance aqui quietinha. Eu tenho que partir pro outro também. Tem que ser os dois, é um conjunto, um equilíbrio, entendeu? Não é partir só por um lado, pender só por um lado. Tem que ter vários lados. Tem. E eu tô doida pra ver como que vai ser a gente, sabe, em 2023. Porque a gente já tá mais maduro nesse sentido aqui do clube, sabe? E eu quero só ver o quanto que eu mais madura ainda vou chegar no final de 2023. Se foi o quê? Quantos meses? 5 meses que a gente... Então, e a gente 6 já meses, tá porque a gente leu 5 livros. E a gente tá dessa forma, sabe? A gente já viu tanta mudança. Poxa, eu que tenho que estar vergonha na minha cara e ler meus livros. para melhorar mais ainda. Porque tá doido, tô doido para chegar a finalzinho de 2023, só para ver o quanto mais a gente vai tá melhor, sabe? Vai ser muito bom. Isso é daquelas coisas que a gente, tipo, eu sei que ir pra academia é bom, mas a pessoa não vai, sabe? Eu sei que comer bem faz bem, mas a pessoa não come. Eu sei que dormir no período certo do sono faz bem, mas a pessoa não dorme. E às vezes isso só não vai para frente porque você não está em um grupo. A sua mente não se adapta num lugar que você não está. É complicado. O próprio livro fala, né, como o ambiente modifica, né, a gente e facilita, né, o hábito ou não. O grupo é um ambiente, quer queira, quer não. É a gente criando uma frequência, criando como a gente fala aqui, né, na parte vibracional, uma egrégora, que é para poder assim, olha, gente, a gente está nessa vibe aqui de ler. Quem quiser, vem. Quem quiser, vem. É igual o autor fala aqui nas táticas, ele falou que
Se você não consegue jogar aquele jogo com aquelas regras, cria um jogo com as suas regras, as regras que tu é bom, sabe? Tem certeza que tu vai ganhar nesse jogo. Foi o que a gente fez aqui. Eu preciso ler, eu preciso de conhecimento e agora? E vamos criar um grupo. O pessoal da maromba, né, do fitness, eles falam, você tem que ter pelo menos um amigo que vai para academia e que faz dieta, que daí você vai bem. Se você tiver pelo menos um, vai ser bem mais fácil. E é isso aí, eu tenho 3, 4, 5. Exatamente. Autoajuda. Sim, sim. Outra coisa também, nessa parte da conclusão que eu gostei muito, ele fala sobre como a gente tem que ser flexível, né? E a gente tem que ter flexibilidade. Eu acho que a gente tem que ter flexibilidade para poder a gente conseguir viver, né? A gente conseguir aí passar pelos percalços da vida, como a gente comentou aqui, eu falo, a vida acontece, né? E muitas vezes alguma coisa não vai ser de acordo com como você gostaria, como você imaginava, como você cria uma expectativa, né? E se você não tá fazendo um caminho que está te levando a não ser aquele tipo de pessoa, será que aquele tipo de pessoa também pode ser a mais adequada para você? E ele fala sobre isso, ao quanto a gente fica, às vezes, apegado a uma identidade, né? E ele fala, quanto mais nos apegamos a uma identidade, mais difícil se torna crescer além dela. Então, muitas vezes, e isso também vou envolver agora conceitos de, por exemplo, mais esperto que o diabo, que é quando a gente entra no ritmo hipnótico. Às vezes não. O universo vai sempre levar a gente para onde a gente deve estar, para onde a gente deve se colocar. Se está acontecendo alguma coisa que não está levando você para lá, é porque você pode ter certeza que você está indo contra o fluxo normal, esse ritmo hipnótico a seu favor. Então, se você está fazendo alguma coisa, mas não está conseguindo aquele resultado, ou você está fazendo alguma coisa de errado no processo, e aí você precisa fazer essa revisão, como a gente deu a ideia aqui que ele faz, tipo assim, você tem que avaliar, tem que mapear o que você está fazendo para saber. Às vezes assim, eu não consigo emagrecer. Poxa, mas eu faço dieta direitinho. O que é dieta direitinho para você? Final de semana você pode fazer refeição livre? Porque se você faz todo final de semana refeição livre, não adianta, você nunca vai emagrecer. Dieta direitinho é de domingo a domingo. Então é isso que a gente tem que avaliar. Ou, mas eu quero chegar a 50 quilos. Vai chegar uma hora e você está partindo de 120. Vai chegar uma hora que você vai consumir certos alimentos e o seu corpo, você não tem nem o biotipo para poder chegar a 50 quilos. Você está imaginando, você está hoje com um corpo de, sei lá, da Thaís Carla, mas você quer chegar ao corpo da Mel Maia. Você quer chegar ao corpo de, sei lá, de Sasha. Como? Os biotipos são diferentes. Então, você tem que começar a reavaliar essa rota aí. Qual é essa identidade que você está tentando tomar? E se a vida não te coloca para você de um corpo de Thaís Carla sair para Sasha, é porque não é aquilo ali para você, não é aquilo ali que vai fazer você evoluir para o que você pode ser o máximo nessa vida. E aí tá aí o universo falando, minha filha, acorda, olha só, você tem que entender para esse lado aqui. E a gente tem que começar a observar para onde que, se eu estou fazendo direitinho, não está me levando onde eu quero chegar. Por que não está levando? Às vezes tem alguém soprando. Vai para lá e a gente está indo, tentando remar ali naquele ritmo. E acho bem legal, porque assim, a gente primeiro que apegar não leva você a lugar nenhum. Se apegar a alguma coisa não leva a nada. E segundo, se a gente se apega a alguma identidade, pode ter certeza que se a gente quer ir para outro nível, se a gente quer evoluir, a gente vai precisar se desapegar daquilo ali e abraçar uma nova. Se a gente não estiver disposto a fazer isso, não tiver flexibilidade, como que a gente vai evoluir? Algumas coisas aqui no clube vão ter que começar a desenvolver. Se a gente ficar só fazendo da mesma forma como a gente faz, a gente não vai conseguir alcançar mais pessoas, a gente não vai conseguir evoluir. E a gente já tem uma noção com relação a isso. Por isso eu achei legal trazer essa parte, porque
a gente se apegar a algumas coisas antigas não vai fazer a gente chegar no nível que a gente quer, não vai fazer a gente evoluir. Então, a gente tem que saber a hora de deixar ir. É isso mesmo. E é isso, assim, as minhas considerações sobre o livro. Eu amei, ainda vou reler ele em off, né? Ou se a gente quiser fazer a releitura dele no próximo ano, a gente deve ir colocando aí lá no grupo. Outros insights também que eu vou colocar para a semana, eu vou colocar lá no grupo, porque aqui o tempo é escasso, é pequeno, tadinho. Nosso amigo Rangel precisa dormir, né? Porque lá ele já está 3 horas à frente, né? E a nossa leitura de janeiro, Rangel? Vamos puxar saco pro Thiago Negro, mas porque o cara tem conhecimento para nos oferecer. Do 1000 ao milhão. Eu já tenho meu exemplar aqui, como eu só leio sentindo o cheirinho do livro. Aqui eu tenho meu exemplar físico, mas a gente vai colocar lá no grupo uma opção para você poder fazer a leitura online. Quem achar o audiobook também vai colocar lá, mas você só vai conseguir acessar se você estiver lá no grupo. Se você não tiver, tu não vai acessar nada, não. E vai ser já a partir de semana que vem, a gente já vai começar a fazer as observações dele. Semana que vem, 2023. 2023. E agora eu queria saber de vocês dois o seguinte: alguma sugestão de leitura para 2023? Tem bastante. O que Qual que você você tem? pensa aí? Mente Milionária, a gente não leu, não. A gente só comentou, né? Uhum. Mente Milionária, a gente não leu ainda não. Segredos da Mente Milionária? Segredos, isso. E que a gente falou mais cedo, dos bichos lá. A A Revolução dos Revolução, Bichos. Isso. maneiro também. Dá para trazer. Revolução dos Bichos também. Tem vários, tem muito livro bom que eu já li, mas eu queria que a galera do grupo trouxesse, sabe? Pra gente saber o que eles querem ler. Porque eu acho que um do Joel pouco também. sim, um pouco da ausência do grupo no debate aqui, na reunião, é porque o biotipo dos livros que a gente lê não é do agrado de todos. Mesmo assim, a gente consegue trazer um conhecimento muito legal. Só que o conhecimento está disperso pela sociedade. Aqui tem 4 pessoas, e então aqui tem 4 tipos de conhecimento diferentes. Se a gente quiser trazer mais pessoas e fazer com que esse conhecimento cresça cada vez mais, a gente precisa entender o que as pessoas querem ler, ou o que elas gostam de ler e tentar de alguma forma adaptar. Então, para esse 2023 aí, uma das coisas que a gente queria fazer é ouvir as pessoas, ouvir o grupo. Então fica a sugestão aqui. Coloca aqui embaixo nos comentários, você que está vendo esse vídeo depois, sugestão de leitura para 2023. E a gente também vai fazer um debate lá no grupo sobre os próximos livros aí para a gente poder incluir na nossa agenda. Eu acho legal também vocês trazerem, tipo assim, 3 opções, 2, pra gente fazer votação, sabe? Tipo, com a descrição de cada livro, e a gente vota qual que a gente quer ler no mês. Ou... Show, tá aí. Legal. Tá aí, já Show. fica uma sugestão legal para a gente poder fazer. Fechou, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela participação sua, Bianca, Rangel, como sempre, né? Que a gente venha aí 2023 maravilhoso, cheio de sucesso e prosperidade, que esse grupo consiga enriquecer a gente cada vez mais em vários aspectos. A gente agora vai começar com um livro de enriquecimento para terminar 2023 milionário, cada um desse grupo pelo menos, entendeu? Senão aquele que ganha euro, no mínimo, tem que estar milionário para ajudar todas as outras pessoas, entendeu? Que tem Não, eu jurei que tu falou assim, ó, que 2023 esse grupo enriqueça e a gente vai começar. Eu jurei que você ia falar assim, a gente vai começar a cobrar as pessoas para participar. Não, a participação ainda é de graça, é 0,800, entendeu? Quem sabe não sai um livro aí de alguém?
Não é? Ó, Bianca escritora. Não, você. Tá na hora de Pessoal, você Também lançar o seria seu só de romance, aí não dá romance. certo pro nosso grupo. Tá na hora de você lançar o dá, seu dá sim. romance, Bianca. O seu É. Ó, romance. quem dera. Ai, Ai, meu meu Deus. Deus. Eu ia até sugerir um título aqui, mas, pessoal, Ó, agradeço a todos a participação de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí os livros que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o grupo. Participe também, se você está assistindo e ainda não participa, tem aí o link do grupo do WhatsApp lá na descrição. A gente espera todos vocês. Por mim, da minha parte é só. Muito obrigado, fique com Beijo, Deus. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto.